Irmãos, é um grande privilégio poder mais uma vez estar observando a palavra do Senhor, que nós possamos aproveitar esse tempo de reflexão da palavra, observá-la e também colocar em nossas vidas, em nossos corações. Nós vamos iniciar o Evangelho segundo Marcos, uma exposição do Evangelho segundo Marcos. E durante todo esse tempo, Deus assim nos direcionando, nos dando discernimento necessário para aplicar este Evangelho em nossas vidas. O Evangelho sempre é a parte mais profunda, na realidade, a parte mais, podemos dizer, uma das partes mais importantes de toda a palavra de Deus. O Evangelho é o cumprimento do Antigo Testamento em Cristo Jesus, e Ele nos dá o privilégio de poder ver a ação de Deus através do seu Filho, nesses 4 evangelhos, 3 sinóticos, Marcos, Lucas Mateus, Marcos e Lucas, que são parecidos, e o de João, que é mais específico e especial. Mas todos são excelentes para a gente aprender acerca da palavra do Senhor, principalmente do Evangelho da salvação, das boas novas em Cristo Jesus. Então nós vamos ter aí uma série de exposição no Evangelho de Marcos, e vamos introduzir com o contexto deste Evangelho. O tema de hoje, já começando a partir do versículo 1 de Marcos, capítulo 1, é voz que clama, a voz que clama. Mas vamos dar uma introdução do livro para a gente entender melhor o contexto daquilo que a gente vai aprender, daquilo que a gente vai observar durante algum tempo. Marcos 1, versículo de 1 a 8, mas nós vamos ver a introdução desse livro. O livro, ele difere dos outros livros. Quando você for ler e acompanhar, você vai perceber que o livro não tem introdução, nem tem conclusão. É interessante isso. É um livro um tanto resumido. O autor é o João Marcos. João é o nome dele judeu e Marcos é o nome grego. Geralmente você pode ver que todos os personagens, as pessoas que estavam ali inseridas na história cristã, principalmente na vida de Cristo. Obrigado. Eles têm sempre 2 nomes, por causa do contexto grego, helenístico, onde Roma tomou de conta de todas as províncias, e a língua grega era a língua principal. E aí os nomes foram traduzidos, e as pessoas ficavam com 2 nomes, nome judeu, quem era judeu, nome judeu e nome grego. Então João Marcos é o nome dele, o nome do autor do Evangelho de Marcos. Ele foi escrito particularmente para os gentios, para atingir todo mundo que fala, todo o povo que falava grego, da fala grega. Então a gente percebe isso quando a gente está lendo, observando mais acuradamente, mais especificamente, mais aprofundado. A gente percebe pelos termos aramaicos que ele usa, e ele traduz esses termos para os seus ouvintes. Então ele já traduz aqui, ele vai traduzindo e vai mostrando os significados das palavras que ele usa. Mas não só isso, às vezes ele substitui o grego também pelo latim, por causa da sua influência romana. Ele era de Roma. Então essa influência também tem esse aspecto na palavra de Deus no Evangelho de Marcos. É interessante que Deus ele usa o caráter, ele usa a forma, o jeito de ser da pessoa, ele usa a cultura da pessoa, e isso a gente percebe quando você está estudando na palavra original, você vai percebendo tudo isso, e nos estudos que a gente faz. E é importante que você perceba isso também quando estiver fazendo a sua leitura. Eu sugiro que você fique lendo Marcos, para acompanhar as exposições em Marcos. Ele apresenta Jesus como o servo sofredor de Deus. A gente vê essa expressão no capítulo 10, versículo 45 de Marcos. João Marcos
era primo de Barnabé. Então você começa a ver esse personagem mais próximo, você percebe que João Marcos, ele tem essa afinidade, principalmente também com Paulo e com Pedro. Ele participa da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, no entanto ele desistiu no meio do caminho. E isso foi algo que instigou Paulo, ele ficou com muita raiva de João Marcos e ele abandonou, ele disse, eu não quero mais saber desse rapaz, manda ele embora, eu não quero mais andar com ele não. Ele desistiu na hora que eu mais precisava. Então Barnabé interfere e aí Barnabé se separa também de Paulo por causa do seu primo João Marcos. E nesse interim, contudo, Marcos, ele amadurece, ele foi usado por Deus, e ele o que acontece? Paulo, ele depois em uma outra ocasião, ele reconhece a importância de Marcos, e aí na segunda viagem ele não vai com Paulo mais, na segunda viagem, mas aí a partir depois ele começa a ver a importância de João Marcos, e ele, inclusive no livro de Filemão, ele cita ele, e também ele dá ele recomenda também para Timóteo. E é importante você observar isso nas suas leituras, principalmente no Novo Testamento, que você vai ver isso. Então, ele reconhece, apesar dos erros do passado. Nós temos uma dificuldade em ter algumas pessoas que talvez ele deslize no caminho e a gente recrimina as pessoas, ou as pessoas fizeram algumas coisas erradas no passado e elas carregam isso com elas, e talvez isso faz com que a gente se afaste um pouco dessas pessoas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo e Pedro também mostram a importância de alguém que foi transformado, que foi corrigido em relação à sua atitude do passado, dos erros do passado, corrigido no presente e no futuro, de acordo com o que a gente vê na Escritura. Pedro, depois de ser libertado da prisão, por exemplo, de uma forma miraculosa, a gente vê em Atos 12, que fala assim, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Então sua mãe era uma mulher, aliás, de recursos, ela tinha posses, e a gente percebe isso na leitura que a gente faz em Atos. Então Marcos, aí a partir daí ele começa a andar com Pedro, e Pedro começa a informar para Marcos todos os acontecimentos. E o que Marcos faz? Ele anota, ele começa a fazer uma pesquisa através de Pedro. Então às vezes as pessoas dizem assim, era uma pessoa que recebeu de Pedro todas as informações, e ele começou a escrever. Escreveu por volta do ano 50 a.C. Essa escrita aí mostra também que Marcos é o evangelho primeiro, é o primeiro evangelho que foi escrito. Então, apesar da gente pegar Mateus, que vem na sequência Marcos, depois Lucas, depois João, mas o evangelho de Marcos foi escrito primeiro. Pápias, bispo de Hierápolis, hoje a Turquia, um dos discípulos do apóstolo João, escrevendo por volta do ano 140 depois de Cristo, fez a seguinte observação: e o presbítero, o apóstolo João, disse isto: Marcos tornou-se o intérprete de Pedro. Ele escreveu com exatidão, apesar de que não em forma ordenada, tudo o que se lembrava do que o Senhor tinha dito ou feito, apesar de que ele não tinha ouvido o Senhor, nem tinha seguido, mas mais tarde, como eu disse, ele seguiu a Pedro, que usou o mesmo ensino para suprir as necessidades de seus ouvintes, mas não compôs um relato ordenado das palavras do Senhor. Marcos, portanto, não fez nada de errado,
por ter escrito certas coisas conforme os recordava. Ele dedicou uma atenção extraordinariamente cuidadosa a um aspecto de não deixar de fora nada que ouviu, nem falsificar coisa alguma. Isso também é a influência do próprio Espírito de Deus. Apesar de Marcos ter ouvido de Pedro, apesar de Marcos escrever o que Pedro relatou, ele escreveu tudo aquilo que era verdadeiro. Nada ele acrescentou e nada ele deixou de fora ou ele falsificou nesse sentido. Portanto, foi o evangelho primeiro escrito, foi o de Marcos, certo? Mateus e Lucas, a gente vê alguns comentários de que Mateus e Lucas poderia ter usado Marcos como uma fonte primária para desenvolver seus evangelhos. Marcos é um evangelho mais curto, ele é mais direto, e aí você vê uma abrangência maior em Lucas e também em Mateus. Mas essa informação não é verdadeira, tá? Não é necessário. Por quê? Porque tiraria a sobrenaturalidade da inspiração. Marcos, apesar de ter ouvido e ter sido também intérprete do próprio Pedro, ele escreveu, toda a sua escrita também foi inspirada pelo próprio Deus. Para vocês terem uma confiança em relação ao Evangelho de Marcos. E Marcos é direto. A gente entende a forma dele se expressar para dar essa mensagem não para os judeus, mas para os gentios, para nós. E por esse motivo ele não coloca muitos termos judaicos ou da língua hebreia, da língua judaica. Por isso ele usa mais direto e mais explicativo, aliás, e mais direto com uma forma mais simples de expressar. Isso é importante você também notar. Então esse evangelho foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma, por um resumo dos ensinos de Pedro. Então Pedro ensinou, e aí as pessoas começaram a dizer, não, faça um resumo disso. E aí Marcos, que estava acompanhando Pedro, começou a fazer o resumo, e esse resumo foi feito e se tornou o Evangelho segundo Marcos. Marcos, ele entendia que, isso é muito importante, Jesus era, primeiro de tudo, o Rei Salvador, conquistador e majestoso, para quem todas as pessoas deveriam se voltar em fé humilde. Quais são as características do livro de Marcos? Brevidade, sua intensidade e sua organização. Essas são as características do livro de Marcos. Vamos ler Marcos 1, do verso 1 até o verso 8. Este é o parágrafo que vamos observar esta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e direitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno
de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, diante da tua presença, eu quero te suplicar, Senhor, que o Senhor esteja direcionando a tua palavra a todos aqueles que estão ouvindo esta noite. Senhor, nós precisamos do teu amor aplicado em nossas vidas. E sabemos que incondicionalmente o Senhor nos ama antes da fundação do mundo. Mas eu te suplico, Senhor, também misericórdia pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E isso não dá ou faz com que, às vezes, nós não venhamos a compreender a tua palavra. Por isso, retire, Senhor, de nós tudo aquilo que impeça. Faz com que as nossas mentes sejam voltadas para o teu evangelho. Façam com que a nossa atenção, o nosso intelecto, nosso tempo aqui, um tempo tão resumido, Senhor, possa ser direcionado para ouvir a tua voz, a voz que clama, a voz que dá discernimento, a voz que nos dá consolação, que nos dá o alento necessário, que dá o refrigério, a voz que vem do alto, a voz que nos atinge em cheio os nossos corações, a voz que é a voz perfeita do Senhor, através da tua palavra, o Logos que se fez carne, a palavra que chega aos nossos corações, aos nossos ouvidos, através das Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede. Estamos aqui esta noite para louvar o teu nome e também para ouvir acerca da tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Usa teu servo, que precisa muito do teu ensinamento, muito do teu discernimento, teu Santo Espírito que reina em nossas vidas, que nos une, que nos dá a mesma fé, nos faça, Senhor, lembrar de todas as coisas que temos aprendido acerca de Ti, e também, ó Deus, que sejamos unidos em uma só unidade, uma só fé. Entregamos em Tuas mãos nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. É interessante você notar que no versículo 1 ele começa logo com a palavra princípio. Também é interessante você notar que João faz isso também, fazendo uma ligação com Gênesis, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio, o significado mais natural do Evangelho, do versículo, aliás, 1 do Evangelho de Marcos, capítulo 1, parece ser o seguinte: as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, principiados com João Batista, foi João quem, conforme estava escrito, preparou o caminho para a chegada de Cristo. Este é o novo livro de Gênesis. Ambos começam com o princípio. Marcos dá o início do Evangelho de Jesus Cristo, afirmando ele ser o Filho de Deus. É importante isso. Quando a gente olha assim, a gente sabe, a gente já está acostumado de o Filho de Deus, Senhor Jesus, o Filho de Deus. Mas aqui ele inicia justamente colocando Jesus como o Filho de Deus. Aqui o significado do Evangelho, em Marcos 1:1, o Evangelho é a mensagem de salvação endereçada a um mundo perdido em pecado. E esse Evangelho tem a ver com Jesus Cristo, o Filho de Deus. A ênfase que nós damos nessa relação, nessa importância de Marcos usar esse termo, é importante para a gente fixar melhor o Evangelho que precisa ser pregado para nós todos os dias. Marcos usa o nome majestoso Jesus, porque Jeová é a salvação, é o significado. Ele salvará, esse é o significado do nome Jesus. E ele acrescenta
a Jesus o nome designativo, que é Cristo, a forma grega que é equivalente ao hebreu Messias, e o significado é ungido. Tudo isso, todos esses significados, nos mostram a importância profunda do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, relatado pelo João Marcos, pelo Evangelho de Marcos. Ele foi separado ou comissionado e qualificado como profeta, sacerdote e rei. Sua função? Salvar o seu povo para a glória do Deus Trino. Salvar vocês, salvar a mim, salvar nós todos, para a glória dele, para a glória da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começando com o Filho de Deus, em todo o seu evangelho, ele dá ênfase na divindade. Você vai notar que sempre Marcos ele fala sobre Jesus como servo, mas ele sempre vai mostrando a divindade de Jesus durante todos os capítulos, quase todos os versículos, ele dá ênfase nesse ponto principal, porque ele mostra de uma forma bem forte em relação a isso. A divindade é o fundamento sobre o qual a esperança cristã é construída. Agora nós vamos para o segundo ponto. Nós vimos aí só sobre o princípio, só o versículo 1, agora nós vamos para o versículo 2 e 3, que fala da profecia e do precursor. Versículo 2 diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Nessa citação, Marcos segue a prática comum do seu tempo. Se você notar, e você observar bem, né, o próprio Marcos ele está falando, ele vai dizer que ele vai falar de uma citação, ele está citando o Antigo Testamento, ele está citando Isaías, mas se a gente se aprofunda mais, você vai perceber que ele une 3 passagens do Antigo Testamento. Ele vai falar de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, que diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Aí ele vai para Malaquias, que ele repete isso, e ele faz uma formação da frase: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E aí ele completa com Isaías, ele só cita Isaías 43, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, aqui nós vemos 3 citações, isso é comum, isso acontece, normalmente a gente vê isso também em Mateus, e também no Novo Testamento a gente vê as citações, e eles fazem umas citações intercaladas para formar uma frase, para dar ênfase naquela mensagem necessária que nós precisamos ouvir e precisamos aprender. A promessa dada em Êxodo refere-se à ação de Deus na fuga de Israel do Egito, enquanto que Isaías olha para o futuro, ele olha mais adiante. O que vai acontecer? A vinda de Cristo. E a gente vê, consequentemente, Jesus aparece no versículo 9, confirmando a vinda do Senhor. Nós vimos 2 pontos importantes, agora nós vamos para o pregador e as multidões. Versículo 4 a 6. Versículo 4 começa dizendo assim: apareceu João Batista no deserto. Agora nós sabemos quem é o João Batista, que é o mensageiro. Então ele surge pregando no deserto. É importante você notar isso. Exatamente como fora prometido, conforme as profecias. Então, pelo menos 4 séculos sem voz profética. Nós sabemos que o silêncio de Deus, no período de 400 anos, nenhum profeta surgiu.
Foi nesse tempo, nessa época, que foram escritos os apócrifos. Porque Deus não se manifestou, Deus não levantou ninguém para falar da parte dele, até João Batista. Então, nesse momento, João Batista se levanta. E aí os fiéis continuam esperando que Deus cumpra as suas promessas. Marcos diz que João simplesmente apareceu. Nós sabemos quem é João Batista. Jesus começou o seu ministério em torno de 26 depois de Cristo, e João no verão do mesmo ano, um pouquinho antes. Então João já começou o seu ministério ali também. Nós não vemos muita coisa sobre João Batista, mas ele tinha algo específico para fazer. Por que João estava pregando no deserto? Essa é a pergunta. Por que ele escolhe o deserto? Como era o deserto da Judéia? O deserto da Judéia eram terras ruins, como algumas terras secas do Nordeste, como a região do Inhamuns, por exemplo. Terra seca, terras ruins e ondulosas, localizadas entre o lado ocidental das montanhas da Judéia e o Mar Morto, e a parte oriental do Baixo Jordão. Então, descendo do norte até o ponto onde o rio Jaboque deságua no Jordão, é uma vasta, ondulada e infrutífera terra. Então, o solo é formado de rochas porosas e de pouca resistência e coberto com erva daninha, pedras e rochas. De vez em quando, pode ver um pouco de vegetação e com serpentes já rastejando por baixo dela. Então, para você ter uma ideia como é. No entanto, hoje, nessas áreas, são as áreas mais irrigadas do mundo, pela transposição das águas. O que significa deserto? O que significa deserto? Tanto para Marcos, quanto para Isaías. Ele faz uma analogia. E aí, Marcos, ele está lá no deserto de propósito. Aliás, Marcos não, desculpa. João. O que significa Marcos escrever e relatar o deserto e tem um significado analógico? Lógico, vamos entender. O deserto, onde o caminho do Senhor precisa ser preparado, não é o terreno árido da Judéia, mas o coração do pecador, sempre inclinado para o mal. Então a ideia é essa. O deserto lembra a experiência de Israel, livres da escravidão do Egito. Mas os israelitas foram disciplinados por Deus naquele deserto para a preparação da entrada da terra prometida. Então, durante aquele tempo, eles estavam no deserto sendo corrigidos, sendo disciplinados nesse sentido. Por isso eles passaram tanto tempo no deserto. Então, quando João está no deserto, ele está também dando essa informação. Ele está dizendo, olha, é no deserto que a gente cuida da nossa alma, cuida do nosso espírito. Então, nesse sentido, no Evangelho, Deus está começando um novo êxodo, separando-se da vida religiosa, facial e institucionalizada para chamar as multidões. Nota que as multidões iam até João no deserto. João estava lá e ele não precisava ir nas multidões, mas as multidões vinham até ele. É interessante você notar isso. Multidões vão ao deserto para ouvir a João. Por quê? Eles queriam ouvir João. A tarefa dada a João, a ele, desde os dias de sua tenra infância. Se nós olharmos para Lucas capítulo 1, versos 76 e 77, eu quero que você abra a sua Bíblia lá, você vai ver que João já estava sendo preparado desde criança para fazer essa função. Agora imagine alguém sendo chamado simplesmente para abrir um caminho para alguém que vem depois dele, que é superior a ele. A função exclusiva de João Batista era justamente para chamar a atenção das multidões para o arrependimento.
para olhar para os corações e serem quebrantados e transformados. É óbvio também que a função de João Batista era de introdutória. Ele não poderia completar aquilo que era necessário para a vida humana ser completa, no sentido de ser transformada pelo próprio Evangelho. Então a gente vê isso claramente. Lucas 1, versículo 76 e 77 diz: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Ele seria a voz do Senhor para o povo, e nada além disso. Ele não somente anuncia a chegada da presença de Cristo, ele exorta o povo que preparem o caminho do Senhor. Ele ensina que efetue uma mudança completa da mente e do coração. Ele mostra que o Senhor deve ter um acesso livre e total à vida e ao coração deles. É interessante você notar que João Batista, ele começa pregando o evangelho do arrependimento, ele começa o batismo do arrependimento, e o Senhor Jesus, quando ele vai pregar, ele continua falando sobre arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. Hoje, nos nossos dias, as pessoas dizem: quem quer aceitar Cristo? Não tem aquela questão do arrependimento, e esse é um problema sério que a gente vê nas conversões. Ele começa com o batismo do arrependimento, que mexe com o seu interior, com o seu coração, com a sua mente, e você começa a analisar o que você tem feito durante todo aquele tempo. É interessante isso. E aquelas multidões, quem eram? Eram pessoas que seguiam o judaísmo, que seguiam todas as normas do judaísmo, mas ele chama aquelas pessoas para o batismo. Isso era natural para eles. Ele diz: tirem os obstáculos da autojustificação, a autocomplacência e o orgulho, a crueldade, a calúnia e etc. Então ele vai pregar o batismo, pregando o batismo, está aí no versículo. O povo já estava familiarizado com o batismo, porque o batismo dos prosélitas era normal. O povo judeu se batizava constantemente. Existia lá, nas cidades existiam os tanques, e os batismos eram de purificação. Então, durante certa hora da tarde, alguém chegava e dizia assim: eu vou me purificar. Então ele ia nos tanques que tinha, por exemplo, o tanque de Siloé e aqueles tanques que vocês conhecem, e eles iam e entravam nas águas e saíam para serem purificados, era o batismo. Então, João Batista, ele usa esse mesmo batismo para chamar a atenção do povo. Então era natural para eles: olha, multidões, venham e sejam batizados no Rio Jordão. E ele chamou as multidões, ele começou a influenciar as multidões. O povo já estava familiarizado com isso, mas a novidade significava uma transformação fundamental da mente, coração e vida. E estavam sendo requeridos também dos filhos de Abraão. Então os prosélitos, os filhos de Abraão eram para chegar junto, para passar pelo batismo. Só que esse batismo não era somente um batismo de purificação, de uma norma, de uma lei que eles tinham para tentar, diante de Jeová, diante de Deus, estarem na presença dele, sendo purificados com as águas simplesmente. Mas João Batista, ele começa a chamar a atenção deles para o arrependimento. Eles precisavam se converter. Conversão é a palavra usada para arrependimento, no versículo 4. Então, a mudança radical, uma transformação completa da vida. E aí, no versículo 4, ele diz: para o perdão, que é a remissão de pecados. Ao descer as águas do Jordão,
E ao sair das mesmas, lembrava a eles que o ego pecaminoso devia ser enterrado. Por isso que o significado do batismo nas águas justamente é isso. O nosso ego ele é enterrado. Quando você entra nas águas, você deixa o seu ego lá e volta sem o seu ego, que é o pecado. Certo? Que está na consciência, que está na mente. É o significado do batismo. Versículo 5 diz: saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Então as multidões iam ver João. Ele não era um eremita, pois ele não se isolava, ele não ia para uma montanha e ficava lá na caverna, passava dias longe das pessoas. Não era um eremita. O objetivo era que as multidões o ouvissem, era o principal objetivo que ele queria. João era diferente da comunidade de Qumran, sabe aquela comunidade que se afastaram, ficaram nas cavernas e queriam serem isoladas. Eles haviam se retirado do meio público, lembra que a gente falou em uma preleção passada? Então João não tentava esconder as suas convicções, pelo contrário, ele falava abertamente ao público, inclusive às autoridades. E ele denunciava os pecados das pessoas. Ele sabia e ele não tinha papo na língua, ele dizia mesmo: fulano, você faz isso, ou você corrige os seus erros, ou você vai para o inferno. Da forma que a gente entende hoje nos nossos dias. Mas ele tinha as suas convicções e ele não deixava por menos. A voz que clama no deserto era uma voz audível, que atingia as multidões. Um grande pregador da palavra. Marcos, certamente ele usa hipérbole. Ele usa, quando ele fala toda a província de Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Lógico, não poderia ser todos, mas representa milhares de pessoas, na verdade. De qualquer forma, muita gente foi ouvir aquele homem que está gritando no deserto. Ele tinha convicção. Podemos comparar com os grandes reavivadores, com os grandes pregadores do passado, Spurgeon, Wesley, Whitefield, e os de hoje, por exemplo, Piper, Augustus, Madureira e outros. A gente pode comparar com estes grandes pregadores de hoje. Mas ele fazia algo muito profundo. Ele deu a vida para isso. E a gente vê as vestes, versículo 6. Fala das vestes de João. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. É interessante você observar isso, a especificidade que Marcos coloca, também Mateus também coloca, mostrando essa característica de João. Você não vê João Marcos, por exemplo, descrevendo a aparência de Jesus em nenhum lugar. Embora ele seja a figura central do Evangelho, o Senhor Jesus, a gente poderia, algum autor poderia descrever Jesus detalhadamente, mas não. Interessante isso. E aí, no entanto, a gente vê ele descrever João propositalmente. Uma descrição das roupas e do estilo de vida de João é dada nesse verso. Então, as roupas longas, estranhas de João, feitas de pelos de camelo, lembram-nos o manto de Elias, apesar de haver alguma diferença na descrição. Quando a gente olha, por exemplo, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, não especifica o pelo de qual animal, de só pelo, e enquanto que em Mateus 3, 4 e também nesse versículo que a gente está lendo de Marcos, o pelo é de camelo. Então ele não especifica que é de camelo lá em Elias. Então esse tipo de vestimenta
era para o uso no deserto. Então, mas também era símbolo de ofício profético. Era durável e era econômico. Que tal a gente usar uma roupa de pelo de camelo aqui em algum deserto que a gente possa ir, né? E o cinto de couro era somente para impedir, não somente impedia que a túnica voasse, né, que era longa, e nem rasgasse, mas também prendê-la para facilitar a caminhada. A gente vê isso em Efésios 6,14. Então a comida de João era tão simples quanto a sua roupa. A gente vê gafanhoto e mel silvestre, facilmente encontrada debaixo das rochas ali do deserto. Encontrava facilmente esse alimento. E aí, nesse sentido, a gente pensa assim, o mel sem problemas. Então o mel não era apenas para um adoçante, mas era um item de alimentação naquela época. As pessoas comiam mel puro mesmo, aquele mel saudável, como alimento necessário para a vida, certo? Mel com pão asmo, com pão sem fermento e assim por diante, ou com peixe, ou com gafanhoto, nesse sentido aqui. Então, a gente pensa, mas gafanhotos, que tal você comer gafanhoto? Você tira as perninhas, certo? Deixa só o corpinho e assa, ou frita, e coloca algum tempero. E come. Proteína pura. Sabe por quê? O próprio Senhor, nosso Deus, Ele designou, Ele orientou em Levítico 11, 22. Permitiu que os israelitas comessem gafanhotos. Ele cita 4 tipos de gafanhotos. Tem aqueles grandão, aqueles verdes, aqueles marrom, aqueles pequenos. Então tem vários tipos. E você pode escolher um deles e comê-los. Isso era prático. É interessante porque, mesmo nos dias de hoje, certas tribos árabes ainda os apreciam. E se você for em algum lugar deste mundo aí, você vai encontrar algum restaurante servindo gafanhoto assado. Tem coisa pior do que gafanhoto, né? Tem coisa pior do que gafanhoto. Mas a gente vê aí. No entanto, a gente não deve se prender ou concluir que o versículo 6 está relatando um relato completo da dieta de João. Não, ali é só algo específico. Não significa que João comia só aquilo ali, mas aquilo ali deu ênfase para você notar João e ver, o próprio autor faz isso. E o ponto central é que o seu modo simples de vida, isso é que é importante, o modo simples de vida de alguém que se dedica ao Senhor. Isso não é uma regra, não é que você se dedique ao Senhor, você tem que viver um modo simples de vida. Não significa que a humildade é ligada à simplicidade, mas nós temos que prestar atenção na nossa vida simples. Uma vida simples. Como João nos mostra aqui. Marcos mostra João uma vida simples, um modo simples de vida, tão evidente nos quesitos de comida e de vestimento. Então ele era um protesto vivo, ele fazia isso para mostrar contra as jactâncias, as autoindulgências, aqueles nobres, aqueles que se achavam melhores do que os outros. E assim ele chama a atenção. Ele chama a atenção para ele. Ele fazia isso constantemente. Tudo o que João podia fazer era exortar os seus ouvintes para que eles se convertessem. Ao aplicar o batismo, considerado como um símbolo de purificação divina, João executava somente o ato exterior. E a gente sabe disso, como eu disse. Ele é só a introdução de Jesus. Ele fez uma parte introdutória, mas tudo foi feito pelo Senhor Jesus, o seu complemento. Então João, ele executava somente o ato exterior. A aplicação do significado do batismo exigia o poder e a graça de alguém maior do que ele. E aí nós vamos ver
Mais outro ponto, que é a submissão. Na submissão vem o superior. Versículos 7 e 8. Olha a palavra de Deus aí, versículos 7 e 8. Quando diz: E João pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é maior, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nesses versículos, Marcos nos informa uma dupla descrição comparativa de Jesus, em que indicou sua majestade superior, mais poderoso do que eu, ele diz no versículo 7, e sua atividade igualmente superior, no versículo 8. Então, eu batizo com água, mas ele vai vir batizar com algo muito mais superior, que é o Espírito Santo de Deus. Então, para evitar que o povo começasse a pensar que ele fosse o Messias, e aconteceu, nós temos várias passagens em Atos e nos Evangelhos que mostram que eles começaram a pensar que João Batista era o Messias. Verdadeiramente o curso normal da vida, não somente o seu nascimento, a gente vê, mas também no início do seu ministério público, João tinha vindo antes de Jesus. Por isso, eles começaram a perguntar: você é o Messias? Você é o Messias? Então, mas entre João e Jesus existe uma diferença muito grande, qualitativa, semelhante à que existe entre, por exemplo, o infinito e o finito, o eterno e o temporal, a luz e a original do sol e a luz refletida pela lua, e assim por diante, essas analogias. Então João diz: não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E isso tem um significativo muito profundo. Para a gente ter a reverência diante do nosso Deus e entender quem é o nosso Deus e quem nós somos, a tradição ensina que a diferença entre os dois é a seguinte: o mestre chegava com suas sandálias sujas, os pés sujos, empoeirados do campo, onde as pessoas andavam muito andando a pé, lógico, e por ser um lugar árido, e o servo humilde desatava as sandálias, as correias da sandália, e lavava os pés do mestre, ou dos visitantes. Isso era natural. E quem fazia isso era o escravo o mais humilde da casa, o mais simples da casa. E aí, João se considera indigno de realizar o serviço de desatar as sandálias do seu mestre, menor que o servo mais humilde. Então ele diz assim: olha, eu não sou digno nem de lavar os pés de Jesus, de trocar suas sandálias, de limpar os pés dele, mas eu não sou digno nem de desatar, nem de abrir, nada. Eu não sou digno. Essa colocação é importante para nós, para a gente ter reverência diante de um Deus todo-poderoso. Ele sabia que o Messias era superior a ele, que ia fazer muito mais do que ele fazia. Ele somente estava dando uma introdução, abrindo as portas, abrindo o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Além do mais, João batizava com água, e Jesus batizará com o Espírito. Essa predição foi cumprida no dia de Pentecostes, por ocasião da nova era por ele introduzida, Senhor Jesus. A vontade deles foi fortalecida como nunca antes, com uma animação contagiante. A gente vê isso em Atos, em várias passagens de Atos a gente vê lá. Então o coração deles foi inundado com uma influência calorosa que nunca haviam sentido. A gente vê lá em Pentecostes, no Atos 2, versículo 44 a 47, 3:6 e 4:32. Todas essas passagens são excelentes para a gente ver a empolgação dos primeiros cristãos que receberam o Espírito de Deus.
o mesmo Espírito que você recebeu. Você recebeu o Espírito que eles receberam. Você foi batizado por Jesus Cristo. Você se completou. Você foi purificado. Eu quero terminar com a passagem. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, dando ênfase principalmente ao mensageiro, que é o João Batista, para a gente entender como Jesus via e como a gente deve ver esse personagem tão assim enigmático, porque ele era primo de Jesus. A gente vê pouca atuação dele, simplesmente ele inicia o seu ministério um pouco antes de Jesus. Ele vai para o deserto, ele prega o arrependimento, ele batiza. Depois, com pouco tempo, ele é preso, decapitado e morre. Pronto. Ele fez a sua parte, cumpriu o seu propósito. Aquilo que Isaías previu aconteceu. É interessante você colocar em sua mente tudo isso que a gente ouviu hoje, para você entender que Deus tem um propósito para todos nós. E a gente tem que simplesmente deixar que Deus use as nossas vidas para proclamar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Lucas 7, versículo de 24 a 28. O que diz lá? Vamos lá. É Jesus falando. Ele vai falar. Lucas 7. Versículo 24 a 28. Diz assim: quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço agitado pelo vento? Versículo 25. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O Evangelho de Marcos começa com a profecia cumprida em João do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos aprender acerca da história, do fato real que aconteceu e da intenção não só do autor Marcos em mostrar o servo sofredor, mas de mostrar quem nós somos diante do Senhor. Qual é a nossa posição? Qual é o propósito em nossa vida? De sermos aquele que também propaga a salvação de Cristo Jesus. Não como João, que teve um papel importante na vida dele em relação à entrada e à inauguração do ministério do Senhor Jesus. Mas nós, como detentores do Evangelho de salvação de Cristo Jesus, nós podemos chegar e proclamar o Evangelho para todos aqueles que precisam ouvir acerca da salvação completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a nossa vida, que nós possamos observar mais a palavra e colocar em nossas mentes, em nossos corações, a nossa vida cristã, para a honra e glória do Seu nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo relato deste personagem tão importante, Senhor, enigmático às vezes e distante
em sua história total. Mas sabemos, ó Deus, que aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor mostrou, dos fatos reais acontecidos naquela época, naquele tempo, a vida de João Batista e o propósito que o Senhor tinha para proclamar o batismo do arrependimento para aquelas pessoas, abrindo, Senhor, as portas para a entrada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ver o desenrolar da sua história, da história do cristão, o início de um novo êxodo, o início de um nascimento novo para todos aqueles que precisam ouvir acerca do Evangelho e se deliciar sendo nova criatura, tendo uma visão correta da vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta igreja, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a refletir melhor tudo aquilo que ouvimos e que aprendemos, para a honra e glória do Seu nome. Esteja com esta igreja, abençoa cada um que veio aqui esta noite, e aqueles que não puderam ouvir, o Senhor esteja abençoando. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.